superando o desânimo. Êxodo 15, versos 1 e 2, está escrito assim: Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor: Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha salvação. Ele é o meu o quê? Salvador. É o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O verso 20 diz assim: Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam entoava esta canção: Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Diga glória a Deus. Irmãos, presta atenção. Esses dois cânticos foram um momento muito especial para o povo hebreu. O povo hebreu, depois de um tempo de sofrimento, de escravidão no Egito, agora é colocado em liberdade, é posto em liberdade e acaba de provar, de testemunhar um milagre extraordinário, sobrenatural. O mar vermelho se abre sobre uma palavra de Deus, sobre uma ação de Moisés em obediência à palavra de Deus. Presta atenção nisso. Um milagre acontece sobre uma ação de Moisés em obediência à palavra. As nossas ações de obediência abrem o céu sobre a nossa vida para milagres que nós nunca, jamais contemplaríamos se tentássemos viver só pelo natural. Às vezes a gente pergunta: por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que obedecer naquilo? Porque as nossas ações de obediência são chaves para grandes milagres. E toda pessoa dura de coração e rebelde não vive grandes milagres. Isso é tão sério que Deus compara o pecado da rebeldia, desobediência, com feitiçaria. Feitiçaria é afronta direta a Deus, assim como rebeldia. Deus deu uma direção: não estou nem aí, eu vou fazer do meu jeito, vou fazer o que eu quero. Olha, agora não é tempo para isso, não importa, para mim é tempo. Toda desobediência, toda rebeldia sobe para Deus como rebelião. E toda rebelião acaba em destruição. Dentro da igreja você contribui para a união ou para a rebelião, para a divisão ou para a unidade. Isso é muito sério. Dentro da família nós contribuímos com a unidade ou com a divisão. Dentro do local do trabalho, Deus, quando cria o homem e o coloca no jardim do Éden, Deus quer ser um com o homem e dá a mulher para que ambos sejam um com Deus. Por isso Deus ensina o homem primeiro a se relacionar com ele e depois dá a mulher, para que o homem também ensine a mulher. Nós seremos bem-sucedidos enquanto nos relacionamos com Deus. O problema é que a mulher e o homem passam a viver um relacionamento fora de Deus. São os paralelos. Irmãos, algum tempo atrás eu estava conversando com a pastora, a gente estava atendendo um casal de pastores, e eles falaram de um problema que aconteceu na igreja deles, e falaram: olha, aconteceu esse problema e com os jovens, e isso e aquilo outro. E aí teve os pais de uns jovens, porque é assim, né? O pastor fala assim para o jovem: vamos vir para a oração. Os pais dizem: ele não pode, não dá, é cansativo levar, é isso e aquilo. Aí quando o jovem começa a usar droga: ô pastor, não está adiantando meu filho vir para a igreja? Fala: mas peraí, seu filho não participa do que a gente fala, seu filho não ouve o que a gente tem a dizer. Você nunca veio perguntar para a gente, você nunca quis saber, você nunca quis alinhar. E esse casal de pastores estava ferido por causa de pessoas que procuraram para reclamar sobre seus filhos. E aí falou assim: então pastor, porque eles formaram um grupo lá, e aí marcaram de fazer umas coisas. Falei: peraí, mas formaram o grupo, vocês têm alguma coisa a ver com esse grupo? Não, pastor. Aí eu e a pastora nos lembramos que alguns anos atrás foi formado na igreja um grupo paralelo de WhatsApp. Vira e mexe, o diabo semeia isso aí no meio da igreja, e sempre dá ruim. E nós havíamos falado: gente, seguinte, a gente não precisa estar em todos os grupos, mas todo grupo que for oficial da igreja, que fala em nome da igreja, o pastor e a pastora tem que estar lá dentro. Por quê? Por zelo, por responsabilidade, por temor e por vários motivos que não daria tempo de falar aqui. E todos os grupos e todos que tentaram, não, a gente fez um grupo só para... e sempre deu ruim. E eu lembro que naquela época um rapaz encaminhou uma mensagem
ou imagens com coisas imorais. Talvez alguém aqui vai lembrar, tem anos isso. Rapidamente uma mãe entrou em contato comigo, com a pastora, tocando terror. Porque minha filha ou meu filho, eu não vou falar se era filha ou filha, e não sei o que, e viu isso, e no grupo da igreja. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu olhar. Você tem um monte de gente, pode alguém ter mandado. Eu falei, eu não estou achando em nenhum grupo da igreja. É o grupo dos jovens. Eu olhei também, não estou achando isso aí. E vai daqui, vai dali. Era um grupo paralelo que os jovens tinham criado por conta própria entre eles, para uma coisa, e tinha um monte de gente, um monte de jovem bacana da igreja que estava lá dentro, sabendo que aquilo não, que ia dar ruim. Eu e a pastora falamos, ficamos tristes, tentamos resolver, procuramos ajudar naquilo que pudemos. Uma jovem que estava começando a vir na igreja saiu traumatizada. Tudo por causa da rebelião. Tudo por causa de uma divisão dentro da igreja. E um monte de gente que tinha mais maturidade que devia ter dito, esse grupo aqui não dá certo, isso aqui vai dar ruim. Estava lá dentro, calado. Por que eu estou dizendo isso? Bom, primeiro não sei, não está na minha mensagem. Mas o Espírito Santo sabe o que ele precisa falar com a gente. Irmãos, nós podemos olhar para aqueles pais e dizer, vocês vieram aqui falar com a gente sobre o filho ou a filha de vocês, como se fosse uma pessoa santa, um anjo na terra, Deus na terra. Mas não é tão Deus na terra porque sabia que não era para estar em grupo assim, que não é saudável. Ou, se está, é um grupo de amigos, não tem a ver com a igreja. Não estamos querendo controlar a vida de ninguém. Está claro aqui? Estamos dizendo que em nome da igreja, não. Eu quero formar um grupo de meus amigos, que nem o Rogerinho tem grupo dos meninos aí do futebol, do não sei o quê. Não tem problema nenhum. Não é grupo da igreja, é o grupo do futebol, dos amigos. Podem ser amigos da igreja, da escola ou de qualquer lugar. Quem está entendendo? Adão e Eva tinham uma aliança com Deus, de se relacionar com Deus. Quando eles dão ouvidos ao paralelo, a casa cai. Baseado em que você toma suas decisões? Quem é o primeiro consultado? Sua carne? É que eu estou sentindo isso, aquilo. Pedro sentindo afundou. É que uma pessoa me falou. Quem é essa pessoa? Não, ela é uma pessoa de Deus. E ela também exerce autoridade e responsabilidade sobre você? Não, ninguém exerce. Então você já está na rebelião. Porque a Bíblia diz que aquele que se separa se levanta contra Deus, que é a verdadeira sabedoria. Eu tenho alguém a quem me reportar, porque eu não sou autossuficiente. Quem tentou ser autossuficiente caiu no Éden. A Bíblia está aí para quem lê, aprender. Irmãos, é tempo de nós unirmos o corpo de Cristo e salvarmos quem está do lado de fora. É tempo de nós fortalecermos o corpo de Cristo, porque fortalecidos nós conseguimos alcançar mais gente, mas divididos nós não conseguimos nem ficar de pé, nem nós mesmos. Quem está entendendo? E por que eu estou falando isso, pastor? Se eu ler um texto que não tem nada a ver com isso, tem tudo a ver. Moisés cantou, nós lemos lá no verso 1 e 2, e os filhos de Israel também cantaram. Eles cantaram um louvor a Deus ou cantaram um funk? Eles cantaram para a glória de Deus ou para corrupção e perversão moral? Para a glória de Deus. Eles estão celebrando, eles estão adorando. Tem uma nova canção nos lábios dos filhos de Deus. Irmão, eu estou aqui para dizer que Deus nesses dias quer colocar uma nova canção nos lábios dos seus filhos. Quem é filho de Deus, quem anda em aliança com Deus, quem anda em obediência a Deus, vai receber de Deus motivos para cantar. Agora presta atenção que Moisés é o líder, ele está à frente, e quando ele canta, a nação canta, mas se ele murmura, a nação murmura. Com isso eu coloco uma responsabilidade sobre quem aqui exerce algum tipo de autoridade. Você que é pai, você que é líder, você que trabalha e tem pessoas debaixo da sua autoridade. O que você faz reflete em quem está ao seu redor. O que eu faço reflete em quem está ao meu redor. Quando eu travo batalhas, meus filhos estão olhando para mim, minha esposa está olhando para mim, são os primeiros a me enxergar, e mais uma multidão de testemunhas está olhando para mim. E a Bíblia diz: se te mostrares frouxo, fraco, no dia da angústia a tua força será pequena. É por isso que para me parar, só se Deus falar. Do contrário, irmão, pode ser doendo, pode ser difícil, pode ser angustiado, enquanto Deus me der força eu vou para cima. Porque não trata só de mim, eu tenho responsabilidade. Deus vai colocar uma canção nos lábios de quem persevera.
Israel sai cantando porque o tempo de escravidão acabou, o tempo de cativeiro acabou. Irmão, o que eu estou ministrando aqui é a palavra de vida. Quem é sábio está agarrando tudo. Moisés canta, Miriam canta. Você não canta nem domingo na igreja? Tem que ficar aqui, o Leandro, pedindo para você cantar? E reclama porque a tua família não adora a Deus. Desculpa. Ou não desculpa, você entrou aqui para ouvir verdade. Tem preguiça de cantar para Deus. Fora os grupinhos que se formam no momento da abertura do culto. Tem gente que acha que é a hora do grupinho. Não era da adoração, gente. Um grupinho daqui, um grupinho daqui. Grupinho de quê? Você vai adorar quem? É o nosso momento de intimidade. E a gente às vezes está acomodado nele. Aí a gente está esperando que num passe de mágica, por uma obra do acaso, ao nosso redor as coisas também fluam. Quando não flui nem dentro de nós. Irmãos, é como eu tentar ministrar uma mensagem que nem falou comigo. Ela vai ficar artificial, fria. Vocês vão perceber facilmente. Quando alguém vem aqui ministrar, seja eu, seja qualquer pessoa, de fora, de dentro, e tenta ministrar uma mensagem, pode ter sido a mensagem mais forte que eu ouvi na vida. Olha que mensagem, mas ela não tomou forma dentro de mim. A hora que eu tentar compartilhar, ela vai ser fria, ela vai ser superficial. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você já ouviu mensagens assim? Já. Mas eu creio que para a glória de Deus a gente tem ouvido mensagens vivas aqui. Não é só comigo não. Comigo, com a pastora Angélica, com a pastora Vanessa, com o Zé Paulo, com o Leandro, com o Tiago, com todos que ministram aqui. Domingo que vem acho que o Rogerinho vai dar uma palavra. Ontem foi o aniversário dele, domingo que vem ele vai dar uma palavra comigo. Ele nem sabia, está sabendo agora. E essa semana vai queimar dentro dele. Deixa queimar. Pastor, você vai jogar o menino no fogo de Deus, irmão. Eu sou um pai responsável, eu jogo meu filho no fogo de Deus antes que o diabo chame ele para o fogo do mundo. Pai e mãe que fica, ai o meu filho, não sei o que, estraga, depois paga a conta. Tem filho estragado, porque pai e mãe não deixaram amadurecer e assumir responsabilidade. Diante de qualquer batalha, só recuam, só recuam. Nossos filhos precisam avançar em fé. Alguém disse, é verdade, dias difíceis formam homens fortes. Homens fortes geram tempos mais fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos trazem dias difíceis. Nós estamos preparando uma geração para ser fraca ou forte. E nós não estamos falando sobre a gente expressar dor. Ser forte não é alguém que não chora, que não sente dor, que não tem dificuldade. Pelo contrário, é alguém que reconhece que tem tudo isso, mas sabe que tem um Deus que é maior do que tudo isso. Irmãos, Moisés canta, a nação canta. Aí a Miriam, irmã do Moisés, olha, porque dentro de casa começa o testemunho. A família conhece a essência. A Miriam olha e fala, Moisés está cantando de verdade. Aí a Miriam canta. E a Bíblia diz que as mulheres também cantam. Tem mulher aqui nessa igreja? Se as mulheres do seu convívio olharem para você, elas vão cantar para Deus ou para o diabo? Algumas é melhor não responder agora. É melhor mudar e depois falar. Homens, se os homens da sua geração, os homens ao nosso redor, se espelharem em nós, eles vão cantar para Deus ou para o diabo? Homens e mulheres, se as pessoas que nos cercam se espelharem em nós, eles cantarão ou eles terão preguiça de adorar a Deus? Gente, quem aqui está vivo? Já é motivo para cantar para Deus. E a pessoa chega na igreja e não canta. E eu não estou reclamando aqui por causa da abertura do culto, tem nada a ver, isso aqui é mensagem. Tiago escreveu, está alguém alegre, cante louvores. Está triste, ora. Está alegre, canta. Está doente, chama os homens de Deus, mulheres de Deus, unge com azeite, faz a oração da fé. A oração da fé salva o doente e até pecados são perdoados. A gente precisa ser mais bíblico e menos eu acho, eu penso, eu sinto, eu não. Ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu não alcanço, ele alcança. Eu não posso, ele pode. Eu não chego, mas ele chega. Eu não consigo, mas em Cristo eu posso todas as coisas, porque é ele quem me fortalece. Está além de mim, é maior que eu, é ele.
Eu não vim ministrar hoje aqui porque hoje eu acordei virado no Espírito Santo. Eu vim por obediência e amor e paixão a Deus. Eu acordei com dor hoje. Eu estou 15 dias com uma dor aqui do lado da face. Eu acho que é questão, tem uma batalha de mordida cruzada. E fazia tempo que não dava. E eu achei que era dor de ouvido, que a gente lá em Ipatinga, peguei água no ouvido e tal. Semana passada não estava muito legal. Falei no culto, falei, gente, eu estou mais quietinho aqui. Mas acordei hoje com uma dor violenta. Não guardei a dor no bolso não. E fui servir. Eu pus ela no altar. Agora eu estou sentindo mais nada. No nome de Jesus estou abençoado. O que eu estou querendo dizer? Que a gente não faz só quando está tudo fácil. A gente faz para as coisas se tornarem. A gente não adora, a gente não persevera, a gente não continua porque a nossa vida é mais fácil que a dos outros. A gente adora, a gente persevera, a gente continua para que Deus torne a nossa vida mais fácil. Não é porque nós somos capazes, mas é porque Ele é capaz. Não é porque nós somos bons, é porque Ele é bom. Há uma nova canção. Irmãos, eu ministrei essa mensagem lá em Ipatinga e falei algo que eu ministrei lá na conferência Arrependei-vos Brasil, no meio do carnaval. Há 3 anos atrás tentaram debochar de Jesus. Quem lembra disso? No carnaval. De lá para cá, graças a Deus, em São Paulo, aquele lugar lá se calou. Diz que agora vai ter em abril. Mudaram de fevereiro para abril. Até lá Deus sabe o que faz. Mas se calou. A voz dos zombadores se calou. Até aí tudo bem, mas aí eu abro uma pergunta aqui. E a voz da igreja? Assumiu sua posição? Porque o problema não é Deus calar o diabo. Não é Deus calar o ímpio. O problema é que Deus não nos obriga a abrir a boca. Ele nos chama. E muitas vezes Deus cala a boca do ímpio e o adorador fica calado. Deus cala a boca do diabo, do acusador, mas o servo de Deus, o filho de Deus, fica calado e não se posiciona. Não deixa o desânimo parar você. É tempo de ser ativado em fé. Não deixa frustrações do passado parar você. É tempo de ser ativado em fé. A tua voz tem que estar ativa. Seus passos precisam estar firmados em Cristo. Não é hora de se omitir. É hora de se apresentar, dizer: Deus é comigo, conta comigo. Se vai haver um silêncio na multidão, eu serei uma voz do Senhor aqui. Deus levou Ezequiel num vale de ossos sequíssimos. Quantas pessoas Deus levou para lá? Quantas? Quem? Ezequiel. Talvez hoje você seja o Ezequiel de 2022 e está inserido em um ambiente que parece que os ossos estão sequíssimos. É só morte, tragédia, luto, destruição. Mas Deus te levou lá para ser a voz dele naquele lugar, para ser os pés dele naquele lugar, para ser os olhos dele naquele lugar, e abrir a tua boca e começar a profetizar a vida, chamar o que não é como já fosse, porque isso é fé. É hora de ser ativado em fé. Mas tem gente que está desanimado. Tem gente que tem uma preguiça de servir a Deus, mas sem chamar para qualquer outra coisa, está pronto para ir para a festa. Tem gente que tem uma preguiça de vir quarta-feira para a igreja, porque trabalhou o dia inteiro. Mas se tiver uma festa de aniversário, o ânimo aparece. O que você está sinalizando no mundo espiritual? Que o churrasco, a pizza, o cachorro quente é mais importante do que o Senhor. Porque consegue força para a festa, só não consegue força para o altar. Consegue ânimo para uma série de coisas, só não consegue ânimo para Deus. Irmãos, nós precisamos voltar a crer que uma palavra pode mudar a nossa vida por completo. Ô pastor, o combustível está caro. Tá, e eu continuo vivendo a provisão de Deus. Combustível caro ou barato? Desculpa, mas se para servir a Deus você vai fazer muita conta, você não está vivendo por fé. E eu não estou falando para ninguém ser louco, nem nada disso, mas viver por fé. Eu já vi gente em greve, naquela época que teve a greve, agora está ameaçando ter de novo, dos caminhoneiros, e não tinha combustível no posto. Pessoa vir de Mauá, quase Ribeirão Pires aqui, um carro a gasolina colocando álcool de cozinha. E não estragou o motor. Primeiro amor, falou: Senhor, eu já fui muito para balada, eu fui para as quebradas, eu fui para tudo. Agora eu quero ir para tua casa. Pegou álcool de cozinha, colocou lá e falou: Deus abençoe, e veio.
Aí falou que o carro dava umas engasgadas, cheio de a mulher, criança dentro do carro. Aí quando o carro dava umas engasgadas, ele falou: Senhor, põe teu anjo para empurrar esse carro, não deixa eu ficar não. Veio, voltou e ficou na bênção. Deus não tem dificuldade com o sobrenatural, a gente é que tem dificuldade com o natural. Como assim, pastor? Ô Moisés, você está clamando a mim, manda o povo de Israel marchar e estende o teu cajado. Fica tranquilo que eu vou fazer o sobrenatural. Faz o natural, faz aquilo que está ao teu alcance, dá o seu passo e deixa que eu faça o milagre. Mas a gente duvida de fazer a nossa parte e quer que Deus faça dele. Lei da semeadura: primeiro você planta, depois você... Mas tem gente esperando colher para começar a plantar. Isso não vai acontecer, desculpa. Vai entrar ano, sai ano, você vai dizer: mas a minha vida não muda. Não muda porque você não planta nada de diferente. No relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, na sua vida profissional, capacitação, qualificação, entrega, dedicação, empenho, na sua vida financeira, em tudo, fidelidade, lealdade, honra, em tudo. São processos. Hoje nós estamos plantando uma semente. Nós temos uma semana de colheita pela frente. Há pessoas que estão omitindo sua plantação, mas ainda acham que estão bem porque estão vivendo de uma colheita antiga. Só que vai chegar o dia de viver dessa colheita e não plantaram nada. E é aí que muita gente afasta, distancia, esfria. Moisés canta, a nação canta, a sua irmã canta, as mulheres cantam. Que em nome de Jesus nós sejamos responsáveis pela ativação da nossa geração. Que em nome de Jesus quem chegar perto da gente tenha mais paixão, mais prazer, mais vontade de servir a Deus, de amar Jesus, de cantar louvores, de servir. O que vai ter? Tem evangelismo, estou dentro. Tem clamor, eu estou dentro. Tem a cantata, eu estou dentro. Tem culto, eu quero. Tem oração, é comigo. E quem olha ao redor fala: eu também quero. Porque eu estou vendo que a tua vida muda porque você não deixa de servir a Deus. Falei há algum tempo com um grupo aqui da igreja. Pena que parece que muitos dizem: pastor, mas eu não, parece que não sou voz profética sobre eles. Aí falei com alguns irmãos: vocês são autônomos, são vocês que decidem a agenda de vocês. Vocês podem começar a trabalhar inclusive uma hora mais cedo se quiserem. Mas está na hora de vocês priorizarem o que é prioridade no reino de Deus, o que é prioridade dentro da igreja, no coração do profeta de vocês. Não deram muito crédito, continuaram mais ou menos do mesmo jeito. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente pensa que uma palavra é só uma palavra. Às vezes é o alerta, é uma chave. Eu não gosto de usar muito esse termo porque virou, mas é uma chave que vai abrir uma porta que a gente ficou um tempão usando força e não conseguiu abrir. Quando Deus falou com Moisés, Deus deu uma palavra. Se Moisés vira e fala assim: às vezes eu dou uma palavra, aí a pessoa e continua do mesmo jeito. Aí eu falo: para que eu dei aquela palavra? Para que eu dei? Para aqueles que dizem que são os mais de fé: pastor, eu quero ser a diferença. Mas a gente é a diferença nas pequenas coisas. Moisés cantou, a nação cantou. Miriam cantou, as mulheres cantaram. Quem olha para você vai ficar mais animado para servir ou menos? Ou vai ter bastante desculpa para não servir? Irmãos, nós estamos influenciando a nossa geração e deixando a nossa marca. Que tipo de marca vai ficar a partir de nós? Tem uma nação saindo de um tempo de cativeiro. E tudo começou por causa de uma pessoa. Diga: uma pessoa. Olha o Êxodo 3, vamos lá. Até aqui, Deus está falando com alguém já hoje? O Leandro hoje deu um testemunho do curso que a gente está fazendo, da Universidade da Família, Homens ao Máximo. E o Zé Paulo também compartilhou o testemunho dele lá. E olha que o Zé Paulo é dedicado ao extremo. E lá na hora de compartilhar, o que você... Eu estou falando de homens aqui que são maduros, que eu posso usar o testemunho, exemplo deles. Foi perguntado dessas ciladas do diabo, dessas lutas da carne, que a gente tem um estudo, livro, apostila e vai e tal, da lição. O que você percebeu durante a semana, que às vezes você estava caindo e estava evitando? Aí um falou murmuração, o outro falou a vigilância, tal, eu trabalho sozinho, outro isso, outro aquilo, cada um dentro de um grupo de várias pessoas. Aí o Zé Paulo falou assim: eu percebi que uma bênção na minha vida estava se tornando uma pedra de tropeço. Foi isso, Zé? Ele falou: porque Deus me deu mais uma empresa. E ontem eu estava lembrando aqui que teve um tempo na igreja, na época da América Brasiliense, que o Zé Paulo e a Sandrinha faziam faxina na igreja. Por amor, porque sempre fizeram, como a Silvana e tantos outros, pastora Vanessa e tantos outros, por amor. Mas a gente pagava primeiro uma pessoa de fora. Vamos pagar de fora? Paga alguém de dentro. E a gente pagava para eles, como para a Silvana, como para a pastora.
E era uma ajuda, um complemento de renda. Mas Deus tirou eles daquela realidade. E prosperou. Todo mundo que pegou para fazer faxina na igreja prosperou. Aconteceu com o Zé e com a Sandrinha, aconteceu com a Silvana, está acontecendo com o pastor Jorge e a pastora Vanessa. Todo mundo que pega, porque Deus não é distraído. E aí, eu lembro na época que eles estavam lutos, chegaram a ficar praticamente sem carro, quando o carro lascou. Hoje, o Zé estava com dificuldade de administrar a demanda de trabalho, de serviço, e Deus deu uma segunda empresa para eles. Aí ele falou, só que essa segunda empresa estava me tirando de servir a Deus na quarta-feira. O homem temente entende que quarta também é do Senhor, a profética, porque ele sabe o que isso foi importante na vida dele quando ele precisou. E ele falou, e aí na quarta eu acabava não conseguindo vir, era um dia dor de cabeça, um dia cansado, um dia isso, um dia aquilo. E com uma lição de um curso sobre ser homem ao máximo, ele entendeu que como homem sacerdote, ele não podia deixar de estar na casa de Deus, ter um encontro para homens de fé. Ele pegou e abriu o coração e falou isso, não foi, Zé? O testemunho que ele deu. Irmãos, será que tem mais homens para se posicionar e dizer, a minha família vai ver um homem que luta até o fim? Ainda que eu seja uma voz sozinha. Ele não é uma voz sozinha, mas por que eu estou falando isso? Olha Êxodo 3. Verso 1. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. Estava trabalhando. Sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto, chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não consumia. Que coisa espantosa, pensou ele, porque o fogo não consome. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Presta atenção aqui, Moisés estava trabalhando. Moisés estava o quê? Apacentando o rebanho do seu sogro. Nem por isso ele deixou de ir para o monte adorar. Nem por isso ele deixou de ir servir a Deus. E foi lá que Deus mudou a história dele. Tem gente que Deus não está mudando a história porque você usa o trabalho como desculpa para não adorar. Usa o trabalho, uma bênção que Deus te deu, como desculpa para não servir. Quem está entendendo? Um homem que no seu trabalho não fez do seu trabalho um empecilho para a adoração ao seu Deus. Ele reorganizou as coisas de modo que ele pudesse cuidar do rebanho. Eu preciso cuidar do rebanho. O que eu faço? Então eu vou levar o rebanho lá para o pé do monte. Eu faço duas coisas, uno útil ao agradável. Eu saio para caminhar, ponho um fone de ouvido, louvor. Tem dia que eu saio para caminhar, atendimento. Falo, eu preciso cuidar da minha saúde, mas se eu esperar a hora que eu vou parar tudo para fazer isso, não dá. Então eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto estou cuidando da minha saúde, eu estou adorando a Deus. Não é assim, Jenny, que a gente faz? Caminhada e adoração, né, Jenny? É. Ela está assim, amém, pastor. Assim ela fez, amém, pela fé. Porque eu não posso ser negligente, nem no meu corpo, e nem no meu espírito. Em que nós estamos sendo negligentes? A gente quer cantar. A gente quer celebrar o testemunho. Mas a gente acha que, como a gente está cuidando do rebanho, subir o monte para adorar é muito pesado. Vai cantar quem não deixar de subir o monte para adorar, mesmo quando tiver muito trabalho. Eu vou dizer de novo porque não empolga, mas eu vou dizer de novo. Vai ter motivo para cantar, para adorar a Deus, para testemunhar, quem não fizer do trabalho, das suas obrigações, um obstáculo da sua adoração a Deus, da sua intimidade com Deus, do seu relacionamento com Deus. Deus liberta uma nação porque um homem não abre mão de adorar, mesmo tendo um trabalho. Deus liberta e muda a história de uma nação inteira. Tem gente esperando a sua família ser transformada, e a libertação e transformação vai acontecer no meio de uma adoração e de uma intimidade com Deus. Moisés deixa o rebanho no pé do monte, ele não sobe. Isso vai desgastar o rebanho. Cansa, vai dar trabalho, é difícil subir. Ele deixa o rebanho no pé do monte e sobe, confiando que ele vai se relacionar com Deus e vai descer melhor do que subiu. A gente precisa voltar a acreditar que uma oração muda a saúde, muda um casamento, muda a situação na empresa, muda a situação de governo, muda as finanças, muda o ministério, muda tudo. Uma oração, gente. A gente parece que perdeu a fé na oração.
Eu vejo gente que é de oração desesperado. Ai, pastor, eu estou desesperado. Por quê? Mas você não ora? Oro, mas eu estou desesperado. Então desculpa, você precisa ressignificar o que é orar. Pastor, eu não posso sentir desespero. Posso, até a hora que eu oro. A hora que eu orei, eu acabei de entregar toda aquela dor, aflição e angústia a Deus. E agora eu comecei a receber de Deus o que Filipenses 4 diz: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que esse seja o tempo dessa paz de Deus guardar nossa alma, enquanto nosso espírito confia em Deus, porque nós plantamos nele. Eu não vim aqui brincar de servir a Deus. Tem um monte de gente para pregar melhor do que eu. Eu vim aqui para entregar o que Deus me chamou para entregar. E eu creio que enquanto eu estou entregando aqui, Deus está cuidando do que eu preciso. Moisés foi lá. Você está indo. Nós estamos subindo os montes que foram designados para nós subirmos. Nós estamos adorando. Porque tem gente, irmão, quando queria receber a bênção, batia cartão na presença de Deus. Mas depois que foi abençoado, está tornando da bênção que Deus deu uma maldição, uma pedra de tropeço. Aí não consegue nem desfrutar daquela bênção em paz. Vive em conflito, interno e externo. Porque a essência se perdeu. Moisés vai lá adorar a Deus. Deus valoriza aquilo. Opa, gostei. Vou manifestar. Moisés não subiu dizendo: Deus, hoje eu quero um milagre sobrenatural, hoje eu quero uma visão extraordinária, hoje eu quero algo. Não. Moisés apareceu e disse: Deus, eu vim mais uma vez porque o Senhor merece que eu venha. Eu vim mais uma vez porque eu preciso vir, eu preciso estar diante de ti. E Deus olhou e falou: Moisés, se nem o teu trabalho, se nem a tua família, se nada te impediu de vir me adorar, então nada vai te impedir de ver algo sobrenatural. Irmão, que nada te impeça de ver o sobrenatural de Deus na tua vida. Moisés está sozinho. Aí o versículo continua. Vamos continuar aqui a leitura. Eu parei no verso 3, vamos para o 4. Êxodo 3, 4 diz assim, ó: quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para quem? Para Deus. Olha o temor aí, bateu. Então o Senhor lhe disse: por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, sei bem que eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Para um instante aqui, presta atenção. Moisés estava vendo o sofrimento do seu povo? Moisés estava vendo o sofrimento dos filhos de Israel, igreja? Não. Mas Deus estava? Quem sobe para adorar, permite Deus lhe mostrar o que você não está vendo. Eu vou dizer de novo. Moisés não estava enxergando aquilo, mas Deus estava. E porque Moisés subiu para adorar a Deus, Deus fez Moisés enxergar o que Moisés não estava enxergando. O que eu estou querendo dizer? Enquanto você fica se matando para resolver sua vida pela sua capacidade, você perde a oportunidade de, na adoração, ter os seus olhos, sua visão ampliada por Deus, que está enxergando o cenário completo. Quem aqui já julgou mal e quase perdeu algo valioso por julgar mal? Minha mão já está levantada. Diga eu. Por desatenção, desinformação, por sermos limitados. A gente é limitado. Moisés não consegue estar lá apacentando o rebanho e dentro do Egito vendo a realidade ao mesmo tempo. Ele não consegue, ele imagina o que eles estão vivendo. Ele faz ideia, mas não sabe a realidade a fundo. Irmãos, alguém aqui tem interesse que Deus mostre para você o que você não está enxergando? Adore mais. Suba mais os montes. Moisés fez o quê? Que eu acabei de falar? Subir requer esforço. É aquele culto que você não queria ir, aquela oração aquele dia que você estava muito cansado, é aquela leitura da Bíblia naquele dia que você fala: hoje é subir. Meu pai me deu a bicicleta dele, compramos uma nova, eu fui honrá-lo, abençoá-lo com uma bicicleta nova.
A Bíblia manda honrar pai e mãe. Fazia tempo que eu queria honrar meu pai, de alguma forma. Fui comprar parcelado, um pastor que conectou a gente lá com a loja onde ia comprar, falou, eu pago a primeira parcela. Eu falei, glória a Deus, se quiser mais alguém pagar a segunda ou a terceira, porque as outras são minhas. Mas tem 10 aí para repartir. Um pastor que tinha acabado de conhecer meu pai, olhou e falou, não, eu gostei da tudo do seu filho, eu vou ser minha primeira parcela. Eu falei, as outras 9 estão comigo. Aí meu pai me deu a bicicleta dele. No sábado, não ontem, o outro, eu peguei, fui calibrar o pneu da bicicleta, falei, deixa eu dar uma voltinha para familiarizar e começar a pedalar. Aí saí feliz. Eu pedalei, de 20 anos para cá, eu pedalei 2, 3 vezes aleatórias. Mas a minha lembrança é de 20 anos atrás. Tem gente que nem lembra de quando pedalava, porque é muito distante, né? A Silmara está rindo ali, porque ela falou, pastor, eu nem lembro quando eu pedalava. Velotrol, porque ela não alcança a bicicleta. Aí, eu saí todo empolgado, subi aqui, fui, desci, cheguei aqui na praça do bombeiro, rotatório do bombeiro. Falei, eu vou subir, eu morava ali descendo, eu esqueci agora o nome da rua. Lá onde que eu morava. Mas subindo, como quem vai para Vila São Pedro, descer ali e tal, para Palermo, no Jardim Palermo. Mas esqueci o nome da rua agora. Aí o que acontece? Eu fui empolgado, falei, vou passar lá. Quando cheguei menos da metade da subida, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Aí na hora eu comecei a pensar, caminhar é melhor. Esse negócio de bicicleta acho que não é mais para mim não, melhor caminhar. Porque eu caminho na reta, eu caminho... Aí eu falei assim, não, mas... E eu sou teimoso, gente. Eu falei assim, não vou descer da bicicleta. Não vou descer. Irmão, metade do pulmão estava do lado de fora. Do outro lado estavam os bofs pendurados. E eu não desço a bicicleta. Eu não desço a bicicleta e fico em pé. E não desço a bicicleta, Senhor, sopra um vento aqui e me joga lá para cima. Irmãos, não desci, graças a Deus. Cheguei lá em cima, irmão. Aí eu olhei e falei, vou descer a rua aqui, virar, passar em frente à casa que eu morava, casa do Frei da Sandra, ver se vocês estão por lá e tal. E viro e volto. Comecei a descer. Quando eu comecei a descer, a sabedoria voltou, o oxigênio voltou pro cérebro, porque estava sem, né? Usei todo o oxigênio nas pernas. Aí eu falei, se eu descer isso, eu vou ter que subir. Virei na hora. Porque toda descida na volta é subida. Mas toda subida na volta é descida. Pastor, seu filosofou, não, para bom entendedor, todo esforço que você faz na direção de Deus, quando você voltar, vem com alegria. Todo esforço que você faz em servir a Deus, em honrar Deus, em se relacionar com Deus, na subida dá trabalho, cansa, vai dar, sim, mas na volta vai ser a alegria maior da tua vida. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que andam semeando a palavra, muitas vezes chorando, mas levando a palavra, semeando a boa palavra, voltarão com os seus feixes, com a sua colheita, com a sua alegria. Vai valer a pena. Irmão, é mês de ativação em fé e continua um monte de gente não se movendo para ler Bíblia, para orar, para cultuar. Ô pastor, o senhor prega, fala dessas mesmas coisas. Meu irmão, se eu não falar do tripé da vida cristã, e se isso te incomoda, você está no lugar errado. Ou talvez está no lugar certo, mas você precisa voltar lá à conversão, primeiros passos. Porque oração, leitura de Bíblia, jejum e culto é básico do cristianismo. Fora disso não é cristianismo não. É porque inventaram uma coisa aí que fica do jeito que você quiser e Deus bonitinho gosta de você e tal e não sei o que. Só esqueceram de lembrar que esse Deus bonitinho, quando Moisés fala assim, Deus fala assim, não Moisés, espera aí, não chega mais perto não, senão meu fogo vai te consumir. Esqueceram de ler a Bíblia inteira e ver que Deus é um fogo consumidor. Que quando levaram o fogo estranho diante de Deus, quem está na leitura da Bíblia leu isso? Abiú e Nadab, acho que é isso. Uma coisa assim, os nomes desses homens, né, irmã? Levaram fogo estranho para dentro do tabernáculo, que não era permitido, foram consumidos na hora. Pastor, isso era a época da lei. E Ananias e Safira também era a época da lei? Ei, Deus é maravilhoso, nos ama, mas a Bíblia diz que a santidade convém à casa do Senhor, à presença do Senhor. Aí é engraçado que é assim, ó. Vamos para a igreja, para o culto. Não, eu sou igreja. Primeiro que você não é igreja, igreja somos nós. Onde estiverem 2 ou mais reunidos no nome, estarei no meio, comunhão.
Mas aí a pessoa diz, eu sou igreja, e não sei o que, eu não preciso ir lá. Lá é só o prédio, bacana. A santidade convém à casa do Senhor. Não, eu não preciso ser santo, eu sou pecador, Deus sabe minhas falhas. Quando fala sobre igreja, ir dá trabalho. A igreja sou eu, onde eu estou. Quando fala igreja, santidade, aí é essa casa que tem que ser santa. Eu não, Deus entende. Vamos largar de ser sem vergonha. A santidade convém à casa do Senhor, sim, a nossa congregação, a nossa comunhão, mas a nossa vida. E nós somos igreja, sim, juntos, reunidos e espalhados, cada um cumprindo seu papel como igreja, conectado na mesma fé. Moisés subiu, Deus se manifestou. E olha o que acontece naquele momento. Olha o que Deus fala com Moisés, verso 9. Versículo 9. Deixa eu pegar aqui que está no meio. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora, vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Diga comigo, um clamor. Coloca aí para mim o primeiro tópico, por favor. Um clamor, o clamor de uma nação chegou a Deus. A subida de um homem para adorar fez Deus enviar alguém. Um clamor e uma aproximação. Você pode dizer comigo, diga um clamor e uma aproximação. Quem clama a Deus terá motivos para cantar para Deus. O seu clamor é uma semente, a sua canção é a colheita. Eu vou dizer de novo, o seu clamor a Deus é uma semente que você planta, ainda que andando, chorando, Deus eu te amo, Deus eu preciso, você vai voltar com alegria, cantando louvores ao Deus que respondeu ao seu clamor. Mas tem gente que tem preguiça de clamar, não abre a boca, não se rasga, não se entrega, não se derrama diante de Deus. Fala com todo mundo dos problemas, reclama com todo mundo, da família, do casamento, dos filhos, dos pais, do trabalho, mas não gasta 10 minutos em oração. Com 5 minutos está cansado de orar. E não percebe por que repete os mesmos ciclos. Porque o que fez Deus descer para livrar foi clamor e não murmuração. A murmuração distancia Deus, o clamor aproxima. O que você quer, Deus distante ou perto? E como é que está sendo? Vou dizer de novo essa aqui, que essa é boa. A murmuração distancia Deus. A prova disso é que Deus, falando face a face com Moisés depois, quando Israel já está no deserto, já saiu do Egito, Moisés sobe 40 dias de intimidade. Aí Deus fala assim, esse povo está murmurando contra mim. Vai lá porque já estão fazendo bobagem lá, rebelião. Vai lá porque já estão com idolatria. Volta para cá. Irmãos, Moisés tem que descer correndo. E Deus fala assim, porque eu não vou ficar no meio desse povo, eu vou destruir. Se eu andar no meio desse povo, eu vou destruí-los. Quem já leu isso na Bíblia? A murmuração fez Deus querer ficar longe. A murmuração fez Deus querer se distanciar, mas a adoração fez Deus se achegar. Na tua e na minha vida, Deus está chegando ou distanciando? Se só há murmuração, vai haver cada dia mais distanciamento. Mas se há adoração, Deus desce para livrar, Deus desce para salvar, Deus desce para curar, Deus desce para prosperar, Deus desce para restaurar. Onde há adoração, Ele desce. Onde há murmuração, Ele se afasta. Na sua e na minha vida, está havendo aproximação ou distanciamento? Quem clama a Deus vai ter motivos para cantar a Deus. Põe o próximo, por favor. Valorize o que Deus fala com você. Ele começa grandes obras falando com quantas pessoas? Uma. Às vezes a gente fica assim, mas Deus podia falar com todo mundo na minha casa, ou na minha empresa, ou na igreja, ou no país, ou não sei aonde. E Deus falou só com Moisés. O clamor dos filhos de Israel chegou, eles se uniram e clamaram, Deus, a gente não aguenta mais sofrer no Egito. E Moisés subiu o monte. Quando Moisés subiu o monte, Deus desceu e falou, Moisés, preciso falar com você. Moisés, eu quero chamar a sua atenção para mim agora, de uma forma diferente. Deus tem grandes projetos, alguém acredita nisso?
Isaías diz que o homem nobre projeta coisas e pela sua nobreza persevera, fica de pé. Quem aqui tem projetos nobres? Quem crê que Deus tem projetos mais nobres que os seus? Quem quer receber de Deus projetos nobres? Mas você tem preguiça de subir. Porque Deus chamou Moisés quando ele subiu. A gente tem preguiça de vir quarta, a gente tem preguiça de fazer jejum, a gente tem preguiça de orar, de ler Bíblia, e quer que Deus entregue os projetos mais nobres nas nossas mãos. Irmãos, está na hora de sair da beiradinha da mesa, parar de comer migalha e se assentar à mesa e reinar em Cristo Jesus de verdade. Porque tem gente que acha que está arrebentando e Deus está dizendo: isso aí é só migalha, o que eu tenho para você é muito maior, a sua visão ainda não entendeu. Eu sou a prioridade da tua vida, e quando eu sou a prioridade da tua vida, você sobe se esforçando, mas desce cantando. Moisés subiu se esforçando e preocupado. Você já parou para pensar? Onde é que Moisés deixou o rebanho enquanto ele subiu o monte? Tinha cercadinho? Alguém podia roubar? O rebanho podia ser atacado por um predador? O rebanho podia dispersar, desgarrar? Ah, então quer dizer que servir a Deus exige esforço, renúncia, risco. Tem que ter coragem. Não é para amadores, não. Não é para aventureiros. A vida de fé não é uma aventura. É algo muito real, muito concreto. Deus, pelo amor de Deus, no nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder. Vai alguém largar um Israelzinho da vida em casa e fala: fui pro monte orar, pastor mandei nada. Satanás, arranca isso, sai daí, em nome de Jesus, você não vai ficar na mente de ninguém. Pronto, já amarrei ele. Não estamos falando sobre nenhuma doideira. Nós estamos falando sobre coisas concretas. Deus, eu estou cheio de coisa aqui, mas esse é o momento, é teu. E eu ficar com o olho em cima do meu rebanho aqui não vai mudar nada. Mas se eu for te adorar, o Senhor pode me fazer enxergar o que eu não estou enxergando. Então eu vou te adorar. Eu vou te adorar. A gente precisa voltar a acreditar que Deus trabalha para quem confia nele. A gente precisa voltar a acreditar que Deus faz o que eu não consigo, que a medida de Deus é maior que a nossa. Moisés sobe e fala: Senhor, cuida do rebanho, porque eu estou indo ao teu encontro. Deus, eu confio em ti e vou subir esse monte. Só que quando Moisés desce, ele é um enviado de Deus. Quando Moisés desce, ele não é mais apenas um pastor de ovelhas, ele é o libertador de uma nação. Ainda que ele ainda não tivesse libertado, Deus já liberou uma palavra. Irmão, Deus liberou uma palavra sobre a minha vida. Mais alguém? Para Deus isso já está resolvido. Agora é só a gente começar a se comportar mais por fé. Ninguém acreditava em Moisés, nem ele. Mas Deus dizia: ó o meu libertador lá. Ei, para de se olhar conforme os outros te veem. Conforme você se vê, começa a se enxergar à luz da palavra que Deus te deu. Você é quem Deus disse que Ele te chamou para ser. Você vai viver o que Deus planejou para você viver. Você vai conquistar aquilo que Deus disse que você conquistaria. Mas não se esquece, primeiro o reino de Deus. Não vem tirar onda com Deus, que Deus não é besta. Porque tem gente que vai quando precisa, depois dá as costas na hora de voltar. Deus está olhando e está dizendo: meu libertador está descendo, esse homem vai libertar uma nação inteira. O futuro, olha, presta atenção na responsabilidade. O futuro, o destino de mais de 2 milhões de pessoas está na mão desse homem. Eu vou fazer a minha parte, é só ele fazer a dele. Irmão, tem o futuro de muita gente na sua mão e na minha mão. Nós vamos testemunhar Cristo, nós vamos ser uma bênção. Nós vamos ser uma bênção para a nossa geração. Nós vamos gerar empregos, nós vamos gerar testemunho de fé que vai trazer salvação. Nós vamos trazer inspiração. Lares vão ser restaurados através da nossa vida. Não é porque a gente é bom, não, é porque aquele que é bom, Deus Todo-Poderoso, fala com a gente, opera em nós e se manifesta através de nós. Quem olhar para a gente vai cantar. Quem nos ouvir vai cantar. Uma nação cantou porque Moisés cantou. Só que Moisés só cantou porque primeiro ele foi adorar. Antes dele atravessar o mar Vermelho a seco e ter motivo para cantar, ele subiu para adorar quando aparentemente não tinha motivo. Claro que tinha, não tinha. Alguém aqui quer ser expulso do convívio da sua família e do seu povo? Moisés foi. Quer sair foragido porque querem te matar por você fazer o bem? Moisés passou por isso. Agora ele está lá longe, ele casou, mas ele não pode ir lá ver como é que estão os irmãos, a família dele, e dizer: eu casei, deixa eu apresentar minha esposa. É lindo, gente. A gente...
nome de Jesus. Aqui não é o Família Kids é lá em cima, aqui é igreja. E olha que tem criança que está melhor que os pais. A gente precisa parar de ler a história de Moisés como historinha bonitinha de ministério infantil. Doeu, foi difícil, ele saiu sem saber para onde ia, com quem podia contar, aflição na alma. Você sair dizendo assim: eu queria ajudar meu povo quer me matar, Faraó quer me matar, e agora para onde eu vou? Ele para e de repente ele vê um pessoal cuidando do rebanho, ele vai lá e ajuda. Então o Jetro fala: vem para cá, e ele casa com a filha do Jetro, ele começa a cuidar do rebanho. A vida dele passa por um deserto terrível. Antes do deserto como uma nação, Moisés teve o deserto dele sozinho. Irmão, Deus está tirando experiências para depois você ajudar a sustentar quem não aguenta ficar sozinho. Deus está fortalecendo os meus e os seus joelhos para a gente ser base para quem não sabe sustentar sozinho. E a nossa fé vai ajudar muita gente a ficar de pé depois. Por que Moisés é o único que sobe? Porque ele é o único que teve um deserto com Deus, o resto não teve. Moisés teve angústia, traição, aflição, tudo ele passou. E quando a vida dele começa a melhorar, ele casou. Agora eu quero mostrar minha família, eu não posso. Por quê? Porque se eu aparecer lá no Egito, ou o Faraó me mata, ou os meus próprios irmãos. Já parou para pensar nisso? O povo que você ama, você não pode ir lá porque alguém de lá pode querer te matar. Você não pode ir lá contar suas conquistas. Desculpa, mas se para você o prazer da conquista é só pela conquista, você está na visão errada. Para mim o prazer da conquista é ter com quem compartilhar. Eu e o pastor estávamos conversando sobre o aniversário do Rogerinho. Se a gente consultar carne e sangue, contabilidade, conta bancária e carteira, a gente cantaria parabéns e não acenderia nem a vela para economizar cera. Mas eu falei para a pastora, eu falei assim: não é porque ele quer, porque ele já chegou e falou: papai, mamãe, eu sei que não está em condições, não precisa fazer nada. Eu falei: é porque eu preciso celebrar Deus pela vida do meu filho, porque esse menino é um presente de Deus muito grande na minha vida. Não vamos fazer uma mega festa, mas nós não vamos deixar passar em branco, porque eu preciso celebrar Deus pela vida do filho que Ele me deu, de um dos. Falei: não tem a ver com ele, tem a ver com quem eu sou em Deus. Eu não consigo, não vai dar, eu vou fazer alguma coisa. Vamos fazer algo mais simples, vamos. Vai ser mais, mas nós vamos fazer, porque eu tenho motivos para agradecer a Deus, porque eu tenho que celebrar a Deus. Mas não pode fazer só a gente não, porque eu quero comemorar com pessoas, porque o prazer para mim das conquistas é ter com quem compartilhar. Alguém pensa assim? Moisés não pode. Eu não saberia viver assim. Eu fui para Portugal no início do meu ministério, era jovem ainda, solteiro, sozinho. Em 3 meses eu emagreci 15 quilos. Eu não nasci para viver sozinho. Eu não sirvo para isso. A minha alegria é comunhão. A minha alegria é comunhão. Eu fico imaginando Moisés, um homem que vai conduzir 2 milhões de pessoas. Ele precisa ser bom de comunhão. Só que ele teve que passar por um período sozinho, onde quem ele queria compartilhar suas conquistas, ele não podia. Por que eu estou falando isso? Irmãos, eu não sei. Eu não estou em 20% da mensagem e não vou chegar. Eu vou ministrar o que der o tempo aqui, acabou. E vou começar a ir compartilhando por porções. Não vou me matar para, não, preciso entregar a mensagem inteira hoje. Não, eu preciso ficar dentro de um horário que seja bacana e entregar a mensagem que Deus tem para hoje. Moisés abriu mão, renunciou. Muito mais do que você não quer abrir mão, eu não quero abrir mão, renunciar. A gente não quer abrir mão de uma coisa, de outra. Moisés abriu mão de muito mais coisas. E a gente quer que a sarça venha arder. Aí a gente canta aqui. Cantando o que a gente não vive? A gente canta com canções que a gente não vive. A gente quer cantar que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Mas na verdade a gente fica de biquinho quando Ele não faz. A gente quer cantar que se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, mas não sacrifica nem uma hora para Deus, não é pontual no compromisso com Deus. Desculpa, gente, mas a gente precisa mudar. Alguém está entendendo? Pastor, tá dura essa mensagem, irmão. Eu programei uma mensagem bonitinha, depois você pode olhar meu esboço. Mas desde que eu disse sim para Jesus, eu planejei fazer o que Ele quisesse e não ser dono do altar. Eu não sou dono disso aqui, eu não posso.
Se eu tentar dominar isso aqui, Ele tem que me tirar e colocar alguém que se deixa Ele dominar. Tem que ser Ele que tem que dominar isso aqui. Eu não tenho a palavra que muda a tua vida, Deus tem. Ela só passa por mim, como passa por outras pessoas. Não é só por mim, ela passa também por mim. Aquela mensagem que você talvez não quis ouvir. Domingo passado à noite, eu te encorajo a assistir a mensagem domingo passado à noite. Eu falei uma coisa que chamou muito a minha atenção. Muitas vezes Deus nos usa para falar, para pregar. A gente prega pouco para nós mesmos. E a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. A Bíblia manda a gente, Josué, medita no livro dessa lei dia e noite. Ou seja, medita. Não é só leia, reflita, pensa, fale para você mesmo. Ou seja, prega o que está escrito aqui para você mesmo. Por a gente pregar pouco a Bíblia para nós mesmos, Deus vem e fala, Rogério, você precisa mudar nisso aqui. E ao invés de eu ficar pregando aqui para mim, eu preciso mudar nisso, eu vou mudar nisso, eu vou ser uma bênção nisso, eu confio em Deus. Não, eu não gosto de ouvir aquilo. Aí sabe o que acontece? Deus levanta alguém para falar o que eu não quis ouvir de mim mesmo. E alguém vai falar algo que é duro de ouvir. Você já percebeu que acontece isso? Quem já percebeu? E eu fico com esse papel muitas vezes, né? Eu venho falar aquilo que é duro para você ouvir, mas que Deus já falou com você e você não quis ouvir. Que Deus passou a semana inteira cercando você para falar e você ficou fugindo de Deus. Fugindo de Deus. Aí você veio aqui e deu de cara comigo. Aí é fácil, porque aí você tem alguém para botar a culpa. Aí você fala, esse pastor, o que ele está achando que ele é? Ele acha só porque a vida dele é perfeita? Quer dar um rolê de 2 dias? Bora lá. Mas tem que segurar o rojão. Ué, irmão, sua vida não é perfeita, a minha também não. Mas tem Deus na minha e na sua vida. E Ele é mais do que suficiente. Ele continua sendo o motivo do meu sorriso. Eu continuo sorrindo, não é porque está tudo fácil, é porque Deus está presente. Eu ia parar de sorrir se Ele me deixasse, mesmo que tivesse tudo fácil. Aí não dá. Irmão, nós precisamos realinhar as coisas. A gente precisa cantar de verdade. A gente precisa orar de verdade. A gente precisa viver de verdade. Quem está entendendo o que Deus está falando com a gente? Valorize o que Deus fala com você. Ele começa grandes obras falando com quantas pessoas? Uma pessoa. Uma pessoa. Deus ouviu o clamor de uma nação, mas na hora de libertar falou com uma pessoa. Gideão foi levantado para libertar Israel das mãos dos midianitas. Quantas pessoas Deus queria usar nos dias de Gideão para libertar Israel dos midianitas? Quantas pessoas Deus queria usar para libertar Israel da mão dos midianitas nos dias de Gideão, gente? Quantas? Uma, leia lá o texto. Usou 300, permitiu 300, mas Deus falou, eu serei contigo e você vai livrar o meu povo. Quantos daqueles 300 precisaram lutar aquela guerra? Nenhum. Deus fez o inimigo se matar. Não precisava de ninguém. Foi Deus que fez um barulho tocar lá no arraial dos midianitas, e eles, achando que era uma invasão do povo de Israel, começaram a atacar uns aos outros e se mataram. Deus falou, eu serei contigo e você vai livrar Israel. O Gideão se sentiu inseguro e Deus permitiu que 300 homens fossem com ele. Eram 32 mil, é muita gente, dispensa e diminui, dispensa, ficaram 300. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é para ninguém ser individualista, exaltar o seu ego, mas é para você entender. Se Deus chamou você para grandes obras, Deus tem grandes projetos nobres, mas Ele vai entregar para quem continua subindo a montanha, para quem não negligenciou a sua entrega. Aí volto para o testemunho de Zé Paulo. Deus me deu mais uma empresa, agora não posso servi-lo como servia antes. Que bênção, hein? É? Então talvez você tenha que ficar com menos serviço, com uma vida mais escassa, mas mais tempo para relacionamento. Porque Deus já é dono do ouro e da prata. Ele não está atrás do teu ouro e da tua prata. Pastor, não é importante para a igreja? É sim. Mas o seu coração é mais importante que o teu ouro. Irmão, quem congrega com a gente há algum tempo já sabe, você vai me ouvir falar do teu coração mais do que do teu ouro. Porque se o teu coração for de Jesus, o ouro também é. E não vai faltar recurso para a gente fazer tudo que a gente tem para fazer. Deus vai mover corações. Eu continuo acreditando. Eu não me movo por necessidade, eu me movo por propósito. Se eu me movesse por necessidade, eu pregaria muito mais sobre recurso financeiro, porque nós temos necessidades altíssimas. Inclusive agora dia 15 tem mais de 7 mil reais no cartão para pagar, coisa ainda de obra de reforma do altar, ainda da casa de bênção e outras coisas mais. Pastor, tem quanto na conta da igreja? A última vez que eu vi, acho que estava com 90 reais. Só falar porque eu não lembro se era positivo ou negativo, mas era 90, se eu não me engano, 94.
Pastor, e aí? Entra. Ah, então tá tranquilo, né? Sempre entra? Não, entra, que eu estou falando é pela fé, porque eu não duvido de Deus, eu estou servindo a Deus. Eu não preciso mudar a mensagem. Eu posso sim trazer uma mensagem que fale de recurso financeiro, até para uma necessidade. É bíblico compartilhar as necessidades. Mas eu não posso negligenciar a mensagem que vai salvar a tua alma. Porque se a tua alma estiver em Deus, se seu coração estiver em Deus, teu bolso, tua mente, tuas mãos vai estar em Deus. E Deus vai prosperar, e Deus vai levantar, e Deus vai te dar mais capacidade, mais recursos, e a gente vai alcançar mais vidas. Irmão, eu também subo as minhas montanhas. Eu poderia pregar sobre a necessidade, mas eu prego sobre o propósito. Para mim hoje isso é simples, mas pode ter havido dias que era subir a montanha. Deus, eu preciso disso aqui. Não, prega o que eu estou falando. Tá bom, Deus, então eu vou pregar o que o Senhor está falando. Eu estou vivendo pela fé, e você também vai viver. Para a gente terminar, eu quero ler um versículo, só para deixar um gostinho do domingo que vem. Êxodo 6, verso 8, e a gente já vai orar. Olha aqui. Não, vamos pegar desde o 6, vai Êxodo 6, do 6 ao 8, põe para mim. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor, eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Alegra alguém isso? Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Isso alegra alguém? Põe o próximo tópico para mim, por favor. A gente já volta aí no Êxodo para orar. O mesmo Deus, olha só. O Deus a quem adoramos, Moisés subiu para adorar, desce para receber adoração, mas também desce para livrar. Agora você não adora a Deus e quer que Ele desce para livrar? É o mesmo Deus. Deus, eu vim te adorar. Aí depois fala: meu Deus, o que vai ser da minha vida? Deus fala: peraí, na hora de me adorar você estava lá, na hora que você precisa, eu estarei lá. Presta atenção. Na hora de me entregar louvor, Deus olha e fala: Rogério estava lá. Na hora que o Rogério precisar de ajuda, eu estarei lá. Está acontecendo assim na sua vida, na minha vida? O mesmo Deus que desceu para receber a adoração de Moisés foi o Deus que desceu para livrar uma nação inteira. Que essa semana seja uma semana de Deus descer para livrar a nossa família, Deus descer para livrar a nossa saúde, Deus descer para livrar a nossa mente, Deus descer para nos livrar de nós mesmos, Deus descer para livrar nossas finanças, ministérios, cidade, nação. Que suba a nossa adoração e desça livramento de Deus. Subiu a adoração, desceu o livramento. Subiu a adoração, desceu resposta. Subiu a adoração, desceu provisão. Tudo que a gente precisa tem no céu não falta nada. Faz subir a sua adoração e deixa que Deus faz descer aquilo que precisa para a tua vida. Agora cuidado, e eu vou deixar esse aberto aqui, verso 9. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Então o Senhor disse a Moisés: volte ao faraó, rei do Egito, e diga a ele que deixe o povo de Israel sair da sua terra. Mas Senhor, retrucou Moisés, os israelitas já não querem me dar ouvidos. Como posso esperar que o faraó me escute? Tenho tanta dificuldade para falar. O desânimo quase impediu Moisés de libertar uma nação. Tem coisas na sua e na minha vida que Deus já preparou para a gente ser abençoado, mas o desânimo está fazendo a gente ficar travado. Que hoje, em nome de Jesus, seja o dia do destravar de Deus na sua e na minha vida. Para de olhar para o seu passado. Moisés já tinha argumentado com Deus que ele era ruim de palavras. Deus falou: usa o Arão. Agora, quando bateu o desânimo, Moisés volta a dar as mesmas desculpas. Quando a gente fica desanimado, a gente volta a dar desculpas que a gente já tratou com Deus, e Deus já falou: fica tranquilo que eu vou cuidar disso. Quem já percebeu que isso acontece? A gente volta para as mesmas desculpas do passado. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos mandar para frente. Deus, nem o teu povo acredita. Como é que o faraó vai acreditar? O que Deus está dizendo é: porque eu estarei com você. Fica tranquilo, porque quem estará com você nessa batalha
é o Senhor. Supere o desânimo, seja ativado em fé e viva o melhor de Deus na sua vida e na sua família. Quem crê, diga amém.